Olá pessoal, meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão mais de 100 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. A mensagem de hoje intitula-se Entrevista de Mário Frigeri sobre o Sermão da Montanha. A entrevista foi concedida ao escritor e jornalista Orson Peter Carrara e publicada na revista eletrônica O Consolador e na revista Reformador da Federação Espírita Brasileira. Vamos à entrevista. Orson, o que podemos dizer a respeito do Sermão da Montanha? Frigeri, o Sermão da Montanha é a plataforma estabelecida por Jesus para a redenção da humanidade. Antes da presença de nosso Mestre neste mundo, o homem não tinha a quem recorrer para resolver suas angústias existenciais, exceto ao Senhor dos Exércitos, para os judeus, e a alguns líderes religiosos como Buda e Confúcio para seus respectivos prosélitos. Jesus revelou o Senhor do Universo como um Pai presente, amoroso e justo, que abençoa seus filhos e os ampara em suas dificuldades. Não há comparação entre o antes e o depois de Jesus, porque Jesus dividiu a história, correu a cortina que separava os homens dos espíritos e inaugurou uma nova era para o mundo. Orson, considerando sua resposta anterior, o que se destaca de essencial no conteúdo dos documentos anotados pelos evangelistas? Frigeri, Jesus subverteu tudo o que se conhecia até então, pondo embaixo o que estava em cima e em cima o que estava embaixo. Até ali, os poderosos do mundo eram os conquistadores, como Alexandre Magno, Aníbal de Cartago e Júlio César. A partir dali, passaram a ser os conquistados, principalmente os humildes, os que choram e os perseguidos. Os grandes na terra são os pequenos no céu, e os pequenos na terra são os grandes no céu. A essência de sua mensagem é que o amor e não o ódio, a doação e não a retenção, a paz e não a guerra, é que tem o condão de arrebatar o homem às culminâncias de si mesmo. Orson, a simples leitura das bem-aventuranças causa estranheza em muita gente por não compreender a afirmação de felicidade futura em contraste com os desafios da evolução. O que se pode dizer das esperanças e desafios propostos por Jesus? Frigeri, pergunta Jeremias no seu livro, capítulo 12, versículo 5. Abre aspas, se te fatigas correndo com os que vão a pé, como competirás com os que vão a cavalo? Fecha aspas. Esse é o desafio. Se fosse fácil ser vencedor com Cristo, ele não teria feito da cruz o símbolo da redenção humana. Todos se redimirão um dia, uns nesta existência e outros em milênios futuros. A alavanca da vontade é o encurtador de prazos. O homem está afogado na carne por sua livre e espontânea vontade. A esperança, que é o plenilúnio dos que sofrem, segundo Joana de Ângeles, e a felicidade são luzes que o Senhor acendeu à frente para iluminar a vereda de cada um, mas seguem em seu encalço só os que quiserem. Orson,
De que maneira prática as bem-aventuranças podem ser utilizadas já na presente existência, visando ao equilíbrio atual e à construção do futuro que nos aguarda? Como tornar isso prático perante as dificuldades morais que ainda trazemos internamente? Frigério. Quando o lavrador vê a sua lavoura tomada pelo mato, ele só tem uma alternativa se quiser salvá-la: enxada com trabalho duro. A dificuldade em praticar o Evangelho é diretamente proporcional à propagação do carrapicho. O Evangelho é enxada. Nossos bons sentimentos são a planta, e os sentimentos maus são a praga. Façamos das bem-aventuranças nossa ferramenta de capina, e em pouco tempo a plantação estará limpa e florescente. Mas quem não quiser capinar tem todo o direito de cruzar os braços. É o que diz o Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Abre aspas. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Fecha aspas. Orson. No seu entender de estudioso dos evangelhos, o que está inserido essencialmente na proposta de Jesus com o Sermão da Montanha para uso do espírito humano em suas lutas? Frigério. Vamos recapitular. Há milhões de mundos felizes no universo e há alguns planetas como a Terra, onde vigem a dor, o sofrimento e 1000 outros aparentes embaraços à evolução do ser. Por quê? Porque somos devedores à lei, em vista de nossos débitos contraídos em múltiplas existências. No Sermão do Monte, Jesus fornece a saída desse tremedal, ao criar o paradigma do homem crítico à lei e pleno de sabedoria e amor. Jesus antecipa o nosso amanhã para hoje, ao dizer que somos o sal da terra e a luz do mundo, e que se buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais nos será acrescentado. Essa é a essência de sua proposta, fazer de nós espíritos de luz. Jesus acredita em nós, mas nós acreditamos nele? Orson. Seu livro, O Esplendor das Bem-aventuranças, que estuda essa temática e tem inclusões valiosas que enriquecem as reflexões do próprio leitor, inclusive com belíssimos poemas. Esse livro traduz seu entusiasmo e gratidão para com o precioso sermão do Novo Testamento. Que critério norteou a pesquisa que deu origem ao livro? Frigério. Sempre admirei a reflexão de Gandhi. Se tudo se perdesse, exceto o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Medito, desde a mocidade, nessa página imortal do Evangelho. Li os mais abalizados comentadores das sentenças de Jesus e busquei apresentar meus estudos e reflexões de forma compacta, simplificada e leve, a fim de proporcionar ao leitor o indispensável para a compreensão da proposta crística. Eu quis unificar a alma de muitos livros na alma de um livro só, acrescentando às luzes de meus pares a visão do Cristo acalentada dentro de mim. Mas não parei aí, avancei para a interpretação das bem-aventuranças do Apocalipse, esse oceano encapelado onde há raros navegantes. Orson. E por que, como seres humanos ainda em luta com as próprias conquistas e imperfeições, temos tanta dificuldade em assimilar a proposta de Jesus? Frigério. Por causa de nossa gritante inferioridade moral e espiritual.
O homem se compraz nos prazeres embriagantes da matéria. Enquanto seus deuses forem poder sem limite e sexo sem compromisso, e todo o varejo de imperfeições daí decorrente, a mensagem do Cristo exorbitará de seu campo visual. Para enxergar seu objetivo cósmico, o homem tem que subjugar o jugo da carne e desmaterializar sua mente, excessivamente materializada. Enxovalhar o corpo é mais fácil que purificar o enxoval da alma. Orson. Há algum meio prático de se executar a purificação da alma? Frigério. Sim. Fazer da educação do Cristo a nossa educação integral. Diz o antigo pajé que há dois cães dentro de nós, um feroz e um pacífico. Ambos estão em luta permanente para ver quem domina o canil. Qual deles vencerá? E o pajé responde com muita sabedoria: aquele que você alimentar. O Evangelho é o alimento da paz. Se você nega ração ao cão feroz e dá evangelho ao cão pacífico, não é de surpreender que logo mais seu santuário interior comece a brilhar. Orson. Como incorporar as virtudes da pacificação e da mansidão ao nosso comportamento? Frigério. O homem, por falta de oração e vigilância, desceu muito baixo na escala da evolução. Por isso, não haverá milagres para sua regeneração. Devemos recordar o prato constituído de sangue, suor e lágrimas que Churchill ofereceu a seu povo e que o levou à vitória quando a Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, colocou em xeque a própria existência da Inglaterra. E aqui não há espaço para masoquismo. Quando entendemos o sofrimento com a visão do Buda em suas 4 nobres verdades, passamos a ver esse instrumento saneador de almas como mestre e não carrasco. Ou seja, que ninguém sofre sem dever, nenhuma dor é gratuita, e aquilo que nos magoa é também o que nos cura. A hora em que domesticarmos a dor e a abraçarmos, aceitando-a como bênção, nossa alma se pacifica e as virtudes cristãs começam a florescer em nosso coração. Orson. E sobre a misericórdia, como vivenciá-la diante de tantos destemperos morais em andamento no planeta? Frigério. Misericórdia significa coração compadecido. Isto nos faz lembrar Emmanuel e sua página imortal O Olhar de Jesus. Em Bartimeu, o cego de Jericó, Jesus não vê o homem inutilizado pelas trevas, mas sim o amigo que poderia tornar a ver. Em Madalena, não enxerga a mulher atormentada por vários demônios, mas a irmã sofredora que mais tarde poderia proclamar a mensagem de sua ressurreição. Em Zaqueu, não identifica o expoente da usura, mas o missionário do progresso é enganado pelos desvarios da posse, e assim por diante. E o nobre mentor Emmanuel conclui exortando-nos a buscar algo do olhar de Jesus para os nossos olhos, a fim de atingirmos o grande entendimento que nos fará discernir em cada ser do caminho um irmão nosso, necessitado, acima de tudo, de nosso auxílio e de nossa compaixão. Isso é viver a misericórdia. Orson. De suas lembranças com os textos do Sermão da Montanha, o que é marcante para você e por quê? Frigério. O Sermão da Montanha é a coroa da vida que um dia será depositada em nossas cabeças quando nos tornarmos vencedores com Jesus, tal como ensinou o apóstolo Paulo. Cada conceito seu é uma gema engastada nessa coroa.
Por isso, a importância de tais ensinamentos jamais será devidamente equacionada. A parte que mais me emociona, porém, é aquela em que Jesus fala da ansiosa solicitude pela vida. Porque essa ansiedade com o que havemos de comer, beber e vestir que tanto atormenta a humanidade? Deus não veste os lírios do campo e não alimenta os pardais? E quanto valemos nós mais que eles? Por que nos rebaixarmos tanto? Para mim, essa é uma das mais profundas doutrinações sobre a fé que existem na Bíblia Sagrada. Os lírios e os pardais permanecerão lindos e saudáveis, porque, em sua inconsciência natural, estão sempre vivendo a lei de Deus com pureza e simplicidade. Já o homem, em sua voluntária consciência de sono, sofre tantas carências porque se afastou da lei e colocou Deus no limbo. Deus não está pobre de opulências, o homem é que está rico de misérias. Orson, há algo que gostaria de destacar ao leitor? Frigério, a fé, dizia São Paulo, é a substância das coisas desejadas. A palavra do Cristo, em suas parábolas e profecias, diz que a nossa humanidade está caminhando para um novo céu e uma nova terra. É uma era de paz, onde as almas redimidas formarão finalmente um só rebanho para um só pastor, que é Ele mesmo Jesus. Se essa é a palavra do Cristo, e se nós o elegemos para o nosso único mestre e condutor, por que vamos duvidar de suas profecias? Nossa fé tem que ombrear com a de Abraão. Quando chamado, Abraão obedeceu para ir a um lugar não especificado que devia receber por herança. E ele, o empoeirado peregrino, de cajado nas mãos e olhar no infinito, foi com todo o seu clã, apoiado em sua fé, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, ou seja, a nova Jerusalém celestial, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Essa cidade simbólica é a era de regeneração que se aproxima, na qual poderemos entrar se crermos com a mesma fé poderosa que moveu Abraão. Orson, no caso do Espiritismo, como transformar o precioso documento do Sermão da Montanha em roteiro prático para uso do público frequentador de nossas instituições? Como fazer do Sermão da Montanha ferramenta de paz e serenidade em suas lutas? Frigério, a questão embutida em sua pergunta é muito grave. A ferramenta é ótima, a obra é boa, o público é numeroso, mas o operário que maneja a ferramenta, embora perfectível, afigura-se-nos ainda inábil em parte, necessitando de mais traquejo, burilamento e conscientização. Ouçamos o padre Antônio Vieira, no Sermão da 60ª, falando, porém, em tese, para não melindrar nossos esforçados semeadores. Pergunta Vieira: por que João Batista convertia tantos pecadores? Porque enquanto as suas palavras pregavam aos ouvidos, os seus exemplos pregavam aos olhos. A palavra do Batista pregava a penitência, e sua presença era o retrato vivo da penitência. Pregava jejum, e seu aspecto dizia que ele vivia de gafanhotos e mel silvestre. Pregava contra a soberba e a vaidade, e seu corpo era vestido de peles de camelo e cilício. Pregava retiros do mundo, e seu aspecto era o de quem vivia numa cova. Se os ouvintes ouvem uma coisa e enxergam outra, como se hão de converter?
Se quando percebem os nossos conceitos, têm diante dos olhos as nossas manchas, como hão de conceber virtudes? Se a minha vida é apologia contra a minha doutrina, se as minhas palavras vão já refutadas nas minhas obras, se uma coisa é o semeador e outra coisa é o que é semeado, como se há de fazer fruto? E Vieira encerra seu sermão com esta apóstrofe irretorquível: semeadores do Evangelho, eis aqui o que devemos pretender nos nossos sermões. Não que os homens saiam contentes de nós, senão que saiam muito descontentes de si. Que não lhes pareçam bem os nossos conceitos, mas que lhes pareçam mal os seus costumes, as suas vidas, os seus passatempos, as suas ambições e, enfim, todos os seus pecados. Orson, algo mais que gostaria de acrescentar? Frigério, quero acrescentar, em complemento à reflexão anterior, que o autêntico orador espírita deve estar impregnado do que prega. Só deve falar aos ouvintes sobre o que sabe, sente no coração e seja fruto de experiência própria, para não parecer um sino vão que soa. Seja a meta do palestrante levar os ouvintes a sentir a sinceridade de suas palavras e a autenticidade de seus conceitos, hauridos em Jesus e Kardec, convencendo-os com divina sutileza a abrir a alma a esse tesouro infinito. A doutrina espírita é uma fonte de luz tão sagrada quanto o Sermão da Montanha, simplesmente porque é a sua continuidade e desdobramento. Com esse tesouro à disposição, não se concebe que o orador seja alguém imaturo, com cultura de almanaque, em busca de encantar o público com uma eloquência oca, despojada de alma. De lantejoulas retóricas, todos nós estamos fartos. Os ouvintes que hoje, em nosso meio, procuram a água da vida na casa espírita, estão para o palestrante como a multidão de há 2000 anos estava para Jesus. Um rebanho sem pastor em busca de conforto espiritual que o amigo sublime olhava com profunda compaixão. Faça o nosso evangelizador o mesmo, a exemplo apenas para ilustrar de Divaldo Franco, Raul Teixeira e Richard Simonetti, se quiser tornar-se um fecundador de corações. Orson, suas palavras finais. Frigério, agradeço a oportunidade de dialogar sobre um tema que sempre foi muito caro ao meu coração e aproveito o ensejo para oferecer aos dedicados semeadores da seara do Cristo no Brasil e no mundo, principalmente aqueles que às vezes se sentem desanimados pela falta de reconhecimento e de apoio a seu trabalho, ofereço a eles estas palavras confortadoras proferidas por Albino Teixeira no livro O Espírito da Verdade, publicado pela FEB. Abre aspas. O coração mais belo que pulsou entre os homens respirava na multidão e seguia só. Fecha as aspas. Entrevista de Mário Frigério sobre o Sermão da Montanha. Orson Peter Carrara é jornalista, escritor, palestrante, articulista e formador de opinião. Colabora com vários órgãos da imprensa, como o Reformador, Anuário Espírita, O Consolador, dentre outros. E tem inúmeros livros publicados, inclusive virtuais. Nasceu em Mineiros do Tietê, estado de São Paulo, e reside atualmente em Matão, estado de São Paulo. Mário Frigério, por sua vez, é poeta, escritor, articulista, pesquisador e operador do direito. Escreve há 30 anos em Reformador, mensário da Federação Espírita Brasileira.
Despertou para a busca da verdade aos 15 anos, ao ler O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Não está vinculado a nenhuma entidade ou corrente religiosa, filosófica, científica ou política, mas colabora, através de suas obras, na espiritualização de todas elas. Tem 8 livros publicados e 3 grandes paixões que se resumem a 3 P's: português, poesia e profecia. Nasceu em Nuporanga, estado de São Paulo, e reside atualmente em Campinas, estado de São Paulo. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like e inscreva-se para receber em primeira mão os próximos poemas e mensagens. Um grande abraço e muita paz.